Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Lopes e eu quero te convidar para o nosso Flame Summer School. A gente está começando hoje e o nosso tema é o chamado. É muito importante esse tema porque não é só pastores e líderes que têm chamado, não. Todos aqueles que foram convidados para andar com Jesus têm um chamado. A gente precisa exercer ali o ministério, a gente precisa servir na casa do Senhor. E essa é a vontade de Deus, com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos desse tipo de chamado e hoje a gente vai tratar da história de Moisés nessa primeira conversa que a gente vai ter aqui do Flame Summer School, ok? A história de Moisés é muito interessante, ela tem assim uma relação direta comigo, porque quando eu era adolescente, eu devia ter uns 19, talvez no máximo uns 20 anos, eu estava na igreja e falaram assim para mim, ó, você é um Moisés. Eu vou falar para você que naquela hora eu fiquei preocupado, tá? Porque eu já conhecia a história de Moisés, eu sabia que não era uma vida tranquila, não. Eu falei, meu Deus, Moisés? Falei, caramba, acho que eu não quero isso pra minha vida, não. Só BO, só confusão, só encrenca. Não quero, não. Então, desde o início, eu fui obrigado a estudar a história de Moisés, porque falaram que eu era um tipo de Moisés e tal. E eu falei, meu Deus, eu não quero isso não. O cara teve que sair lá do Egito, depois ficou anos no deserto, depois voltou, uma encrenca gigante, depois conduzindo o povo no deserto, uma confusão também. Só que a gente precisa entender que existe um chamado da parte de Deus. E ele tem um chamado na minha vida, ele tem na sua também. Eu quero tentar falar um pouco sobre a história de Moisés, falar um pouco sobre a minha história, para ajudar você a tentar identificar o seu chamado também. Eu acho que o Flame é um lugar, é um ministério, é um momento, é uma situação perfeita para que todos os cristãos nessa fase da vida, a gente está falando ali jovens, final da adolescência, início da fase adulta, é uma fase perfeita para você identificar o seu chamado, né? Pelo menos para mim foi muito importante isso nessa época. Vivi muito angustiado nessa época. Eu sabia que Deus queria que eu fizesse alguma coisa, mas não sabia exatamente o que, nem como, nem de que forma. Eu ficava angustiado, falando onde é que eu vou servir, eu vou fazer o quê? Eu e minha esposa, a pastora Bárbara, a gente acabou entrando em 5 ministérios diferentes na igreja. A gente era do louvor, a gente era da intercessão, a gente era da cura, a gente era no ministério de jovens, ministério de ensino, porque a gente queria tentar servir da melhor maneira possível e tentar achar qual que era o nosso chamado, né? Devagarinho Deus foi diminuindo um pouco esses ministérios aí e fazendo com que a visão ficasse um pouco mais clara, né? Mais evidente. Quando a gente olha a história de Moisés, e a história dele serviu de exemplo para mim, espero que sirva de exemplo para você também, independente do seu chamado, se você vai servir como pastor, como pastora, como líder de louvor, como líder de célula, como líder de ministério, como membro de um ministério, serve para todo mundo, tá? Inclusive a gente precisa rever a ideia de chamado. Quando você olha o chamado na Bíblia, não é só chamado sacerdotal, não. Tem chamado para lideranças militares, né, como é o caso de Gedeão. Tem chamados para críticos da sociedade, como é o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tem chamado para rei, tem chamado para juiz, tem chamado para um monte de coisa, tá? Chamado não significa, eu não quero ser pastor, então esse negócio de chamado não tem a ver comigo. Isso está errado, tem nada a ver com a Bíblia isso, tá? Então você vê no caso de Moisés, na história dele, desde o nascimento dele, houve uma tentativa de frear o chamado dele, o seu chamado. Primeiro, com a morte das crianças, né? Aquela situação muito triste que aconteceu, né? Segundo, né, a mãe tendo que abrir mão do próprio filho, jogando o filho no rio. Então você precisa perceber uma coisa: todo cristão tem um chamado. E sempre vai haver uma oposição. Sempre vai haver uma força contrária que vai tentar destruir o seu chamado. Só que o mais impressionante nisso tudo é que quanto mais as forças contrárias tentam destruir o seu chamado, mais você vai se alinhando naquilo que Deus te colocou para fazer. Não foi exatamente assim que aconteceu com Moisés, né? Então, primeira coisa, quanto mais opressão vem no teu chamado, mais está te empurrando para onde você precisa estar. Segunda coisa, Deus tem sempre um esconderijo. Deus sempre vai te esconder, caso você permaneça fiel ali na presença dele, obviamente. Se você estiver em santidade, andando no caminho do Senhor, ele vai te proteger de toda essa opressão, tá? E essa proteção, ela envolve o que eu chamo de o treinamento perfeito. Todo chamado tem um treinamento, e a história de Moisés, quanto mais ele foi sendo perseguido, mais o treinamento dele foi acontecendo. E o que é muito curioso é que no caso de Moisés, Deus criou um esconderijo perfeito. Por quê?
Deus escondeu Moisés na casa da pessoa que queria eliminá-lo. Deus colocou Moisés ali, a gente poderia dizer, debaixo das próprias barbas do faraó que estava querendo eliminar. Então você vê já nisso como é que o plano de Deus é perfeito e a ação dele é perfeita, de tal forma que ele até envergonha os inimigos, né? Imagine Faraó descobrir que o rapaz que ele estava querendo eliminar estava morando dentro da casa dele, sendo sustentado por ele. O que significa isso? O plano de Deus é perfeito. Isso significa que Deus é poderoso para te esconder e te colocar onde Ele quiser e te dar o treinamento específico para Moisés fazer o serviço que Deus tinha colocado para ele. Ele precisava ter um treinamento lá no palácio de Faraó. Aí você pensa assim, como é que Moisés poderia ter um treinamento no palácio de Faraó se Faraó era o cara que estava querendo eliminá-lo? Deus cria uma situação que ele é treinado no palácio de Faraó, sustentado por Faraó, protegido por Faraó e amado por Faraó. Faraó patrocinou o treinamento do cara que iria derrubar o seu próprio reino. Vejam como as coisas de Deus são perfeitas. Por isso, nesse momento é uma palavra de incentivo para você, de fé, de você saber que Deus está no controle de todas as coisas, tá? A gente falou debaixo das barbas de Faraó, às vezes tem algum estudioso aí, alguém que gosta de estudar, vai falar, mas Faraó não tinha barba, né? Claro que não tinha barba, porque no Egito a barba era considerado, o cabelo era considerado algo impuro. Ao contrário do povo de Deus, que é totalmente cabeludo, a barba grande, né? As barbas de Arão, né? O cabelo grande do Nazireu. Então você vê a dicotomia entre o modelo do Egito e o modelo de Deus, tá? Então, muitas das vezes, Deus, para que você possa cumprir o seu chamado, vai te colocar para ser treinado e vai te treinar lá dentro do Egito, como aconteceu comigo. Eu fui treinado nas universidades, fui treinado nas escolas, fui treinado no conhecimento secular, para exatamente usar esse conhecimento secular a favor das coisas de Deus. E você precisa estar atento a isso, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você como Deus vai usar a tua profissão, a tua habilidade profissional no teu chamado, assim como fez com Moisés. Moisés foi claramente essa história, tá bom? Então, Moisés, depois dessa primeira fase do treinamento, e a primeira fase do treinamento é o Egito, a segunda fase é o deserto, a terceira fase é o Êxodo. Cada fase dessa representa um momento da nossa caminhada no chamado. Nessa primeira fase, a gente poderia dizer, na conclusão da primeira fase do chamado de Moisés, sabe o que acontece? Moisés comete um erro. Moisés comete o erro, sabe de quê? O erro da precipitação. Moisés se empolga ali, se precipita, e o que ele faz? Não, eu entendi meu chamado. Meu chamado é libertar o povo da opressão aqui no Egito. Então eu vou libertar com a força do meu braço. Aí ele se precipitou, tá? Porque ele tentou resolver o problema com as suas próprias mãos. E você sabe que deu uma grande zebra. Ele teve que sair do conforto do palácio de Faraó, deixou de ser o filho da filha de Faraó e foi para o deserto para ser um Zé Ninguém. Só que, mais uma vez, você precisa entender que Deus estava no controle disso tudo. Como diz aí popularmente, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? É exatamente isso. Não fosse esse erro, entre aspas, de Moisés, ele não teria tido a sua segunda fase do treinamento, que é o treinamento no deserto, ok? Então, por aqui você entende que por mais que as coisas pareçam estranhas nessa história do chamado, Deus está sempre no controle, tá? E como eu falei no início, o inimigo, quanto mais ele vem para cima, mais ele está te colocando na linha, no exato lugar onde você precisa estar, amém? Receba essa palavra na sua vida hoje aí, em nome de Jesus, tá certo? Então, a primeira fase desse treinamento é o Egito, né? Nessa fase, a gente é treinado ali e muitas vezes a gente começa a achar que nós somos alguém. A gente começa a achar que nós somos capazes, que nós somos autossuficientes, né? Que você pensa, eu sou o bonzão, eu sou o maioral, eu faço e aconteço, eu sou melhor que todo mundo. É nessa hora que Deus tem que dar uma amassada na gente. Foi essa conclusão da primeira fase. E eu não sei em que fase você está, às vezes você está começando essa caminhada, às vezes Deus está te amassando, às vezes você está no deserto, às vezes você já está com a mão na massa, igual Moisés estava lá no Êxodo, não sei qual fase, mas Deus está na palavra te dando aqui referências para você entender qual é o seu momento e o que você precisa fazer. Vou dar um spoiler aqui, tá? Sobre as 3 fases, para você que já ficou curioso. Primeira fase desse modelo de chamada é o Egito. O Egito, então, significa a primeira fase do treinamento e, às vezes, desemboca com o discípulo
se precipitando e o discípulo se achando melhor do que os outros. Aí Deus manda para o deserto. O deserto, então, é reconhecer que nós não somos os maiorais nem os bonzões, não. É um momento de humildade. Então, na primeira fase, Moisés achava que era alguém. Na segunda fase, no deserto, ele percebe que ele não é ninguém. E na terceira fase, ele percebe que Deus é tudo. Então, essa é a sequência dessas 3 etapas, tá? Primeiro você se acha autossuficiente, depois você reconhece que é dependente de Deus. E na terceira fase, que é a fase prática da mão na massa, você reconhece que Deus é tudo, ok? Então, na fase 2, que é a fase do deserto, agora Moisés está indo para o deserto lá, mudando de fase, um novo treinamento. O que acontece? Acontecem coisas importantes ali. O faraó daquela época morre, né? E surge um novo faraó. Abre-se uma nova situação, mas não uma situação melhor, porque esse faraó que morreu, ele era amigo do povo de Deus. O faraó novo que surge, ele não é amigo, ele não gosta. E ele começa a amassar o povo de Deus. Só que quando ele começa a amassar o povo de Deus, presta muita atenção nisso, o povo lembra de Deus e começa a orar, começa a pedir clemência, começa a pedir misericórdia, começa a interceder falando, Deus nos livre. E aí é nesse momento, veja como é que as pecinhas desse quebra-cabeça vai sendo montada, um faraó novo surge, começa a amassar o povo lembra de Deus, começa a orar e Deus começa a levantar uma resposta para a oração daquele povo que é um libertador, que é Moisés. Só que Moisés agora ele já está numa fase mais preparada. Então você não pode ficar com pressa. Eu ficava com muita pressa, eu ficava muito angustiado. Eu pensava assim, Deus, quando é que eu vou viver aquele chamado que o Senhor tem para minha vida? Eu me via falando com um monte de gente, dando palestra, dando aula, mas eu era adolescente ainda. E eu pensava assim, ninguém sabe quem eu sou, ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar, ninguém presta atenção no que eu estou falando. Me dava uma angústia muito grande. Qual igreja que eu vou servir? Onde que eu vou servir? Em qual ministério? Calma, ok? Calma. O Salmo 1 diz que quem medita na palavra de dia e de noite dá fruto no tempo certo. Então a gente tem que ter essa calma para dar fruto no tempo certo e ter humildade para reconhecer que Deus é maior, Ele sabe o que está em jogo, ok? O que eu estou falando aqui para vocês é a minha experiência, como é que eu consegui lidar com isso tudo. É claro que hoje ainda estou entendendo uma parte do chamado, mas hoje, diferentemente de quando eu era adolescente ou um jovem, eu entendo muito melhor o que Deus quer para mim e o povo que Ele quer que eu conduza ou o serviço que Ele quer que eu faça. Hoje eu entendo com muito mais clareza, né? E porque eu passei tudo que eu passei para poder ter esse treinamento, passando por Egitos, desertos e fases práticas e por aí vai, tá bom? Então, o faraó morre e ele morrendo, ele amassa o povo. O povo amassado pede para Deus um libertador. Deus vai lá e fala, Moisés, já está pronto? Vamos lá? Ok? Deus está falando com alguns aí já. Olha, tô precisando de você, cara. Eu agora tenho um povo lá para você conduzir, tá? Seja esse povo no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na própria igreja, eu não sei onde é que é, mas alguns já estão nessa fase. De Deus falar aí, ó, já te treinei, vamos? Ok? Então fique atento ao que Deus está falando. Segundo, o povo orou e Deus escutou o clamor do povo, tá? Deus escutou ou começou a ver o quê? Uma movimentação no mundo espiritual. E aí tem essa hora do chamado, é muito interessante, quando o negócio encaixa. O que encaixa? Um povo precisando de um líder e Deus levantando um líder, ok? Talvez seja você que Deus está levantando agora, porque tem um novo povo que precisa do que você tem, do teu treinamento, para poder conduzir esse povo, ok? Então observe que Deus chamou Moisés, e aqui tem um ponto um dos mais legais nessa história, que foi muito instrutivo para mim. Deus chamou Moisés na hora que ele estava trabalhando. A profissão de Moisés era cuidar de ovelhas, e ele estava cuidando de ovelhas. Foi nesse momento que Deus chamou, ok? Então o importante é você estar na ativa, o importante é você estar se movimentando, o importante é você estar praticando. Lembra quando eu falei a vocês que eu e a Bárbara, minha esposa, a gente estava em tudo quanto é ministério na igreja? A gente estava querendo servir. Então a gente estava se movimentando. E nessa de se movimentar, o chamado de Deus vem, o chamado de Deus aparece. Foi nesse momento que eu achei que eu estava encaixado no ministério que Deus me chama para um outro ministério. E foi nesse momento que o apóstolo Rina nos chamou para ajudar a servir na Igreja Bola de Neve sede, onde a gente está até hoje. A gente vai completar 10 anos nesse ano agora de 2024. Então, preste muita atenção nisso. Esteja trabalhando, tanto secularmente quanto na igreja. Esteja atuante
Não fique de figurante nem de espectador. Quanto mais você está com a mão na massa, mais Deus vai te chamar. E é exatamente nesse momento que ele chamou Moisés e é exatamente nesse momento que ele vai te chamar também. Agora, qual é a reação de Moisés a esse chamado? Primeiramente, Moisés falou, tô aqui. Aí depois ele vai dar uma pipocada, tá? E aí, esse modelo de chamado, que eu tinha falado que eram 3 etapas, né? No caso de Moisés, Egito, deserto e depois o Êxodo. Na verdade, a gente pode separar esse modelo de chamado em 6 etapas, que se repetem com vários personagens. Quando você olha a história de Gideão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jesus chamando os discípulos, você vê 6 etapas que ali você consegue identificar. Primeiro, confrontação. Deus dá uma confrontada. E aí? Vai ficar nessa aí a vida toda? Vai ficar esquentando o banco a vida toda? Deus está falando isso para você agora também. Ei, você vai ficar esquentando o banco a vida toda? Vai ficar só olhando e criticando o que os outros estão fazendo? Por que você não pega e faz melhor? Então, primeira etapa, confrontação. Segunda etapa, introdução. Tá? Introdução significa o quê? Deus vai apresentar para você esse projeto. Tá? Terceira etapa, comissão. O que é a comissão? É ele falar, olha, eu sou esse Deus, a sua vida é isso, e eu tenho um povo para você liderar, tem um grupo de pessoas para você ajudar. Essa é a comissão, terceira etapa. Só que geralmente a quarta etapa é a objeção. É o cara falar, olha, acho que esse serviço não é para mim não. Acho que não tem capacidade não. Igual Moisés falou para Deus. Deus falou, Moisés, você não queria libertar o povo? Vamos lá libertar então. Ele falou, eu? Quem sou eu para fazer? Sou ninguém, sou gago, tenho vários problemas, não sei nem mais falar aquela língua. E aí Deus fala, você não é ninguém, mas eu sou. Então vamos lá que eu vou contigo. Então, depois da objeção, vem o quê? A garantia. Deus fala, não, fica tranquilo, eu estarei contigo. Se eu estou te chamando, eu vou te capacitar. E a última, que é a sexta etapa, é o sinal dessa confirmação. É o sinal da garantia. Deus fala, vou te dar um sinal que eu estou contigo. Quer ver? Olha. Então, primeiro o confronto, depois a introdução, a comissão, a objeção, garantia e o sinal da confirmação. São essas as 6 etapas. Tá bom? Dei um spoiler aqui, mas para você entender como é que essa jogada funciona, tá? Então, nesse início, Deus se apresenta para Moisés e revela para ele a missão. Fala, Moisés, tem um pessoal precisando de você. E tem que ser você, porque você já morou na casa do faraó, você conhece como é que é o trâmite lá, tá bom? E Deus dá a comissão para ele, fala, ó, o serviço é esse, vai lá e faz. Moisés fala, não vou não, porque eu estou inseguro, eu não posso, tal. Então o que Deus fala para ele para garantir? Deus fala, eu prometo que a minha presença vai ser contigo. Eu prometo que você não vai fazer isso sozinho, eu prometo que eu estarei contigo, ok? E Deus não apenas promete verbalmente, mas Deus dá um sinal espiritual, um sinal sobrenatural, ok? Então eu profetizo também em nome de Jesus que você possa, se você está nessa fase de dúvida, de objeção, receba esse sinal de Deus. Deus vai te dar esse sinal. Tá? Não é um serviço seu, é um serviço de Deus. Você é apenas um mordomo, alguém que cuida, né? Um fiel depositário desse patrimônio que Deus está te dando. Em nome de Jesus, porque Ele vai te dar patrimônio, também vai te dar no sentido de recurso para você poder fazer esse serviço. Tá? Então, esse padrão de chamado se repete em várias histórias. Tá? E a grande questão é saber em que momento você está. Você está no momento da confrontação, está no momento da introdução, está na comissão, na objeção, na garantia, no sinal de confirmação. Que momento? Eu não sei em que momento você está, mas o que eu digo para você é perceba que esse chamado, mais uma vez, e agora eu gostaria de reforçar isso, não está relacionado a chamado pastoral só. Tá? Não tem nada a ver com isso. Quando a gente olha Gideão foi chamado para ser pastor, para ser sacerdote, para ser apóstolo? Não, Gideão foi chamado para ser um líder militar. Tá? Isaías, Jeremias e Ezequiel foram chamados para serem pastores? Não, foi um chamado profético. Além de um chamado profético, um chamado de crítico da sociedade, críticos sociais. Vocês vejam que esses 3 grandes profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, estavam muito a par do que estava acontecendo no seu país, na sua época, e faziam críticas sociais pesadas. O que significa isso? Pessoas que estavam ambientadas com o que estava acontecendo, pessoas bem informadas, cuja pregação tinha a ver com o espaço e o tempo que aquela galera estava vivendo, ok? No caso de Jesus também, o chamado de Jesus é o quê? Para ser pastor? Não. O chamado de Jesus, apesar dele ser um bom pastor, ele é um rei sacerdote. É claro que ele é um rei diferente do sentido normal de rei que a gente entende, tá? Então, preste muita atenção
Porque hoje em dia, a ideia de chamado, ela foi deturpada. Você fala assim, Deus tem um chamado na sua vida. O cara, então você é pastor. Não tem nada a ver com isso. Você pode ter um chamado dentro do teu trabalho, dentro da tua profissão, dentro da tua área de atuação, dentro de um setor que você gosta. Às vezes Deus vai te chamar para ser um grande skatista e você vai ser uma luz dentro desse universo. Às vezes Deus está te chamando para você ser um mestre da culinária e ali você vai ser um luzeiro nessa área também, tá? Então vejam só que Deus pergunta para Moisés o seguinte: o que você tem aí na sua mão? Essa parte é muito interessante, eu gostaria de terminar com isso, tá? O que significa Deus perguntar para ele, Moisés, o que você tem na tua mão aí? Significa, Moisés, você está trabalhando com o quê, cara? Moisés fala, eu tenho um cajado, eu sou pastor. Só que quando Deus pergunta o que você tem na sua mão, e ele diz para você usar isso, Deus traz todo um novo sentido sobre o seu trabalho. E o seu trabalho se torna um campo missionário. Ok? Não sei se você já trabalha ou não, mas se você não trabalha, você deve estar estudando. Nesses locais, Deus está te perguntando, o que você tem na tua mão? Na minha mão tem um curso aqui de engenharia. Usa esse curso para Deus. Na minha mão estou fazendo ensino médio. É isso aí, ok? Não, eu estou fazendo faculdade de economia. É isso que você tem na mão, você vai usar, tá? Joga na terra, vai virar uma serpente e vai comer as serpentes lá, todas lá dos mestres do Egito, ok? Então, esse é um primeiro estudo que eu trago para vocês nesse Flame Summer School. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida manda aí no direct aí pra gente que a gente vai ter enorme prazer em responder, tá bom? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Voltamos em breve com mais um conteúdo exclusivo para vocês. Fiquem com Deus. Valeu!